Olá, minha gente, boa tarde para a senhora, boa tarde para o senhor. Estamos aqui começando mais uma vez a nossa live. Lembrando a você, porque por causa de problemas técnicos, nós não estamos aqui ao vivo, mas estamos aqui falando da palavra de Deus, fazendo aquilo que nós estamos propondo para o decorrer deste mês de março, o que nós estamos buscando e procurando no nosso Deus. Nesse mês de março, acho que você viu aí, nós estamos falando sobre a resposta. Quantas pessoas precisam de uma resposta para a sua saúde? Quantas pessoas precisam de uma resposta para os seus negócios? Quantas pessoas precisam de uma resposta de um namoro, de um casamento? Quantas pessoas precisam de uma resposta na vida espiritual, uma libertação, uma paz, um sossego, um descanso, né? Essa é a vida do ser humano. Uns precisam de uma coisa e outros precisam de outra. E se isso que você precisa só Deus pode fazer, então você está no lugar certo, você está na live correta. Nós vamos mostrar a você, nós vamos aqui conversar, como nos nossos cultos, como hoje, por exemplo, o pastor Edilson, a nossa equipe, tem reuniões da prosperidade. Meio-dia já está havendo aquela reunião rápida, tem às 3 da tarde, logo mais às 7 horas da noite. José não, quem precisava era o Faraó, porque quem estava preocupado e quem estava ali receoso do que iria acontecer e perturbado foi o Faraó, que teve sonhos que tirou seu sono. Né? Às vezes tem pessoas que têm sonho que está impulsionando elas, tem sonho que está motivando elas, e tem pessoas que estão tendo sonhos que está tirando o seu sono. Foi o caso de Faraó. Faraó, nos seus sonhos, né, ele teve uns sonhos inicialmente, né, vacas gordas ali, espigas de milho grande, bem cheias, trigo, aquela coisa, fartura, beleza. Depois apareceu vacas magras, as espigas secas, sem milho, sem nada. E aí, né, ele não sabia o resultado disso. Ele teve 2 vezes. A Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra. Você já percebeu isso? A primeira vez, talvez ele disse, isso é normal, isso é corriqueiro, eu devo ter comido um jacaré ontem à noite, né? Um crocodilo, sei lá. Não, claro que não, o Faraó não comeria isso daí. Deve ter sido um manjar, deve ter sido à noite que ele dormiu, o vinho que ele bebeu, mas enfim, né? No outro dia ele teve o sonho, o mesmo sonho, na mesma proporção. E o mais complicado, que alguns sábios, por exemplo, dizem, que também, quando ele teve o sonho, ele também teve a interpretação do sonho, que seria aqueles 7 anos de fartura e depois seriam 7 anos de escassez. Só que a interpretação, segundo dizem, ele esqueceu, né? Você vê, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, mas isso não pode ocorrer. Se a pessoa sonhou, ela vai lembrar quantos sonhos eu já tive e nem do sonho eu me lembrava mais. Eu sabia que eu tinha sonhado à noite, mas não me lembrava do sonho, né? Então, muitas vezes, por exemplo, por que os sábios do Egito não enganaram o faraó na interpretação dos sonhos? Porque não batia, não fazia ele lembrar do sonho, da interpretação. Quando José deu a interpretação do sonho, pô, é isso mesmo, porque no sonho bateu, né? Lembrou daquilo dali, que foi o único a falar e a dizer, sem ter sonhado, sem ter sido com aquela pessoa, e né, ele chegar e falar sobre aquilo dali com o faraó. Por isso, lá em Gênesis, no capítulo 41, no versículo de número 16, a palavra de Deus diz, e respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. José não tinha a solução. A resposta é a solução. Nós não temos. Eu não tenho resposta para você. Eu não tenho solução para a sua vida.
mas eu sei quem tem. Se você chega lá na casa de alguém, fulano, eu preciso de você, e se você não puder me ajudar, eu não sei onde recorrer, eu não sei mais o que fazer. Aí quando você fala com a pessoa, ela diz assim, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Aí você diz, meu Deus, agora eu estou ferrado, agora eu estou perdido. Eu tinha todas as esperanças que esta pessoa me socorreria, que esta pessoa faria isso. Mas a pessoa pega e diz assim, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu tenho um amigo, né? Tem pessoas assim, eu tenho um amigo, vou falar com ele e ele vai ajudar você, não se preocupe. Pois é, aquela pessoa sabe aonde tem a solução. É o caso, por exemplo, quando nós cremos em Deus. Eu não tenho a solução para você, mas eu sei quem tem. Eu sei onde ela está, a resposta de paz, a resposta que vai te dar paz. Como muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu vim aqui na igreja e eu estava atribulado, eu estava sem chão, eu estava com a minha vida virada ao avesso, eu estava numa situação deplorável, minha vida complicada. E aquela pregação, aquela palavra que o senhor deu, aquela oração que o senhor fez, pastor, mudou completamente, eu já voltei outra pessoa para casa. Eu me tranquilizei, eu fiquei confiante e as coisas dali por diante foram mudando e hoje eu estou em paz. Quem trouxe isso, pastor? Você vai dizer assim, né, como muitos colegas às vezes dizem, porque eu que mudei a sua vida, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Bom, então Deus não está fazendo nada, né? São só os pregadores que fazem. Então, nós não temos a resposta, mas Deus tem. Nós sabemos quem tem a resposta. Paulo, por exemplo, lá para a igreja de Corinto, alguns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo diz assim, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes em Jesus? Está Jesus dividido? Então nós, por exemplo, somos apenas ministros que convergimos e levamos você àquele que tem resposta de paz para a sua vida. Que vai mudar a sua correria, vai te acalmar, vai tranquilizar seu coração, vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida. É isso que nós, da Igreja da Graça de Deus, aqui de Cuiabá, na rua 13 de junho, 1033, estamos te mostrando. Aquele que tem uma resposta de paz para a sua vida financeira. Aquele que tem uma resposta de paz para a sua família. Aquele que tem uma resposta de paz para a sua vida espiritual, para a sua saúde. Aquele que tem uma resposta de paz para a sua vida espiritual. Nós estamos aqui justamente mostrando e falando disso em todos os nossos cultos. Por isso, hoje, participe, esteja aqui, receba a resposta de paz para as suas finanças, cresça, prospere. Você não vai falir, você não vai fechar. Deus vai acrescentar, Deus vai aumentar a sua vida. Deus vai fazer você crescer. Basta você buscar nele essa resposta. José tranquilizou a Faraó, dizendo, Deus dará uma resposta de paz. Aqui em Mateus, no capítulo de número 15, deixa eu ver aqui, não, vou deixar para mim falar isso aqui na quarta-feira. Vamos falar de uma outra... Vamos falar de uma outra coisa nesse momento. Deuteronômio capítulo 8, já que hoje vou dar uma força aqui para o meu colega, meu companheiro, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, os pastores que hoje estão aqui na reunião da prosperidade. Então vamos dar uma forcinha aqui e vamos falar daqueles que precisam, como o Faraó. O Faraó precisava, ali a economia do país iria ao caos, acabaria tudo, ele precisava de uma resposta que tranquilizasse a ele próprio, a nação, e eles passassem por toda aquela escassez que os 7 anos iriam trazer. Então, nós vamos falar aqui, por exemplo, no capítulo 8 de Deuteronômio, está escrito assim a palavra de Deus. Versículo de número 2 diz assim,
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu teu vestido sobre ti, nem se inchou teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu já li muita coisa, mas eu tenho mais ainda para ler com você, né? Mas nós não podemos demorar e esticar muito aqui. Mas veja bem, vamos aqui que Deus está dizendo para eles: antes te lembrarás, ou te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Interessante, né? Deus guiou, Deus estava à frente. O que está indo? O que está te puxando? O que está te guiando? O que está te levando? Tem uns que são guiados pelo medo, estão caindo no abismo. Tem outros que são guiados pela dúvida. Eles nunca fazem nada, porque às vezes, eu me lembro, por exemplo, em 1979, se não me falha a minha memória, houve uma onda e saiu uma coisa, pelo menos lá por lado de Minas Gerais, saiu uma coisa que o mundo iria acabar, que aquela coisa assim de 1000 passará, 2000 não chegará. E saiu uma situação assim. Eu sei que teve gente que morava em São Paulo e acabou voltando para Minas Gerais, né? Porque pelo menos se vai acabar, vou morrer perto da família, né? E em São Paulo as pessoas estavam trabalhando, estavam ganhando dinheiro, né? Voltou de São Paulo para Minas, comprou um pedacinho de terra, pelo menos uns bezerros, foi criar, fazer a coisa ali, né? E esperar o mundo acabar. Gente, nós estamos em 2023 e o negócio não chegou, né? Tipo assim, as pessoas deixaram o medo conduzir elas. Quantas pessoas que estão sendo conduzidas por uma doença? O que a doença diz que a pessoa pode fazer é aquilo que a pessoa faz. O que a economia diz que a pessoa pode fazer é aquilo que a pessoa faz. Né? O que o corpo diz que a pessoa pode fazer é aquilo que a pessoa faz, porque ela diz: não só sabe, pastor, eu tenho as minhas limitações. Eu fico impressionado quando a gente lê na Bíblia que Jesus chegava assim para um paralítico, por exemplo, e dizia assim a ele: levanta-te. Eu acho que o cara poderia falar: o senhor não está vendo com quem o senhor está falando? O senhor não está vendo que eu sou entrevado, que minhas pernas não mexem, meus nervos não locomovem, minhas juntas são enrijecidas, e o senhor me manda levantar? Pois é, porque enquanto você ou eu, nós somos guiados por outra coisa que não seja Deus, nós vamos nos tornar aquilo que está nos guiando. Quer ver só? Deixa eu te mostrar aqui alguns versículos. Me parece que é o Salmo 115, né, Carloto? Carloto que está aqui hoje comigo. Carloto é bom de Bíblia, né? O Carloto sabe tudo que eu sei e sabe até mais um pouco. Então, o salmista no Salmo 115, eu acho que é o Salmo 115, né? Que ele diz assim, olha, deixa eu pegar aqui o versículo. Onde é que está isso aqui, meu Deus? Isso, é o Salmo 115. Né, que diz assim, versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus,
faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Agora olha o perigo aí, ó. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Quando a pessoa se deixa levar, né? Eu desde criança, eu via, não estou aqui desrespeitando a vida de ninguém, a fé de ninguém, mas eu via minha mãe fazendo aquelas coisas, aqueles negócios, levando, segurando na cabeça, pegando na mão, colocando ali, tendo que te limpar. Eu falava, poxa, se a gente tem que ficar limpando um que se diz que faz milagre para você, que te cura, que te liberta, que te abençoa, que te faz essas coisas, a gente tem que estar limpando ele. A gente tem que estar protegendo ele, carregando ele. Como é que isso vai ajudar a gente? Então, eu respeitava, eu levei até uma surra uma vez por causa disso. Então, não quis mais apanhar, não quis tocar nesse assunto mais, né? Fiquei quieto no meu canto, mas nunca me levei por aquilo. Eu sabia de uma coisa: existe um Deus, ele não se refere a isso. Ele não está nessas coisas inanimadas. Existe um Deus, não sei onde ele está, não sei como que ele é, não tenho a mínima ideia como chegar a ele. Disso eu tinha certeza, eu não sabia. E nós vemos aqui que o salmista está dizendo, olha, esses ídolos feitos pelos homens e os quais os homens seguem as suas direções, como é que você vai seguir a direção de uma coisa, né, feita pelo homem de ouro, de prata, de barro, de gesso ou de qualquer outro meio, de madeira, qualquer outra forma que a pessoa utilize para fazer? Ele tem o formato da boca, mas a boca está fechada, não fala. Ele tem o formato dos olhos, mas os olhos não enxergam. Ele tem o formato do nariz, mas o nariz não cheira. Ele tem o formato das mãos, mas as mãos não tocam, não seguram, não pegam. Ele tem o formato dos pés, mas os pés não se locomovem. E o salmista está dizendo, quem faz e quem confia, quem segue a orientação de uma coisa inanimada se torna igual a essa coisa. Ou seja, você vai ter olho, mas não vai ver. Você vai ter ouvido, mas não vai ouvir. Você vai ter mão, mas suas mãos não vão agir. Você vai ter pé, mas não vai sair do lugar. Você vai se tornar igual. Por que que Israel, por exemplo, por que que lá no Egito Deus castigou os 10 deuses que os egípcios acreditavam e criam como divindade? Por que que Deus, aquelas 10 pragas, se refere a cada um daqueles deuses para mostrar para os egípcios que eles foram enganados? Que os deuses deles, na hora que as coisas pegaram, os deuses deles não socorreram. Para mostrar a Israel que Deus era o rumo, o caminho certo, que Deus era aquele que deveria ser seguido. E pelo deserto, enquanto Israel seguiu a direção de Deus, porque seguir a direção de Deus na cidade, na abundância, na prosperidade, seguir a direção de Deus quando tudo está dando certo, me perdoe, qualquer tolo pode fazer isso. Agora, seguir a direção de Deus quando as coisas se complicam, quando as coisas ficam difíceis, e eu não sei como passar, eu não sei como ir, eu não sei como fazer, aí é que mostra uma coisa chamada fé, confiança. É onde eu permito que Deus me direcione, que Deus me aponte o caminho. Eu vou fazer as minhas ações baseada naquela direção que Ele, Deus, está me dando. Por isso é que nós vemos aqui, por exemplo, que Deus disse para eles, olha, lembra-se disso, eu guiei vocês pelo deserto. Quando vocês passaram pelas piores fases da vida de vocês, eu guiei vocês, vocês seguiram a minha direção e chegaram até aqui. Os que não seguiram
pereceram no deserto, caíram no deserto. Durante 40 anos. Aí vem uma palavrinha aqui que diz aqui, olha, para te humilhar. Ô, pastor, nossa, Deus é mau, hein? Caramba, Deus humilha as pessoas? Não, a palavra humilhação não é aquele sentido que nós dá um esculacho, dá um esculamba na pessoa. Não, não é isso. Quer ver uma coisa? A palavra se humilhar significa depender. De quem você depende para você viver? Isaías Mendes tem uma canção muito bonita, né, que diz: muitos procuram conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Pois é, de quem você depende? Do seu currículo? Do seu dinheiro? Da sua sabedoria? Da sua capacidade técnica? Claro, nós podemos nos capacitar, sim. Mas quantos capacitados estão aí enrolados na vida? Por quê? Porque você confia na sua capacidade, não naquele que te capacita. Israel, quando Deus, por exemplo, fez isso com eles dependeram de Deus, até porque se eu preciso de um guia, significa que eu não sei o caminho. Ou eu sigo o guia, ou eu estou perdido. Você que está perdido no mundo dos negócios, sem saber o que fazer, sem saber se compra, se vende, se vai, se não faz, se abre, se não abre, que tal você parar de fazer as suas próprias contas e escutar Deus? E seguir a direção que Deus lhe der, para você não encrencar mais do que o que já está encrencado. Pastor, eu já estou no deserto, a minha situação está complicada. Se Deus não fizer um milagre, pois é, você quer um milagre? Então aprenda a segui-lo, porque Ele, por onde te leva, o milagre está no caminho. A responsabilidade que Deus tem com o ser humano é de ensinar a ele. Se esse seguir o que ele ensina, ele leva esta pessoa aonde ela precisa chegar, que é ao milagre. Por isso que ele diz que ele humilhou, deixou eles passarem, provou eles, deixando eles passarem fome. E uma coisa, para saber o que estava no seu coração, se eles guardariam os mandamentos ou não. Ou seja, como eu já te disse, confiar em Deus quando tudo vai bem, qualquer tolo confia. Confiar em Deus quando as coisas não estão dando certo, somente quem crê age de uma forma diferente. Por quê? Tem gente que quando o negócio não está dando certo, ele faz tudo que se orienta. Quando o negócio começa a ir de vento em polpa, parece aquele homem, né? Que encontrou uma mulher, o amor da vida, feliz, os dois cresceram e agora quando cresceram, a empresa está formada, eles estão bem, a família está criada, o camarada olha para uma funcionária ou sei lá, por alguém que foi lá visitar a empresa ou por alguém que ele foi na noitada ou sei lá o que, na revista, na rede social, sei lá o satanás daqui, e olha para uma menina nova e aquela mulher que ajudou ele a vencer na vida já não serve mais para ser a sua companheira, tem que ter uma outra nova. Ou vice-versa. Aquele homem que ajudou aquela mulher a formar e crescer já não serve mais para ser o marido, tem que ser aquele moleque bombadinho, novinho, aquele barrigudinho, aquele gordinho, não serve, tá fofinho demais, tem que ser um tanquinho, é o mais enxuto, né? Enfim, é a mesma coisa. Porque quando você ou eu, nós estamos mal, nós temos por tendência a ouvir conselho. Quando nós ficamos bem, nós deixamos de ouvir os conselhos e agimos por conta própria. Então Deus deixou eles passarem, talvez o que você está passando,
é justamente onde Deus deixou você ficar para você saber. Não é para Deus não, Deus não tem dúvida do que Ele sabe de mim não. Nem do que Ele sabe de você, de nenhum de nós. Mas para você saber que sua crença é falsa. Que isso, pastor? É porque a gente é crente é na hora da dificuldade, não é na hora da abundância não. Quer ver? Por exemplo, Jesus fez uma multiplicação dos pães em João 6. João 6 não, acho que até João 5, né? Que tá aquela. Ou é o 6 mesmo, o início do 6. Deixa eu conferir aqui para vocês, senão os infernal me matam. Né? É que ele fez várias multiplicações, elas estão em quase todos os evangelhos, né? Mas aqui, por exemplo, ó, ele fez essa multiplicação em João 5. João 6, o início do 6, ó, tá aqui. E lá no final, você tem no outro dia essas mesmas pessoas que comeram desses pães, que eram 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, uma grande multidão, tal, ok. Ok, então Jesus fez essa multiplicação dos pães, essas pessoas comeram. No outro dia, elas estavam atrás de Jesus, mas a intenção não era ouvi-lo, era comer de graça. E Jesus sabia, começou a dizer, olha, vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem vos dará, e tal, e foi falando, e foi falando, e foi falando. No final do discurso, todos eles foram embora. Bom, Jesus tinha uma igreja no dia anterior, ele teve uma campanha, né, que ele deu o pão da multiplicação. Claro que Jesus não fez isso, tá, gente? É uma brincadeira aqui. Né? Então, ele fez uma campanha, né? E as pessoas, então, estavam ali e comeram, né, desse pão, e era ali, né, uma multidão de pessoas que estava com ele naquele dia anterior. No outro dia, só ficou 12. E Jesus vira para os 12 e diz assim, olha, aproveita que eles foram, vocês também querem ir? Pedro virou e disse assim, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos? Nós não estamos com o Senhor por causa do pão ou por causa do peixe que o Senhor fez a gente pescar. Nós estamos com o Senhor por causa do que ouvimos de Ti. O que aprendemos, não encontramos em outro lugar. Tem pessoas que às vezes elas vão em lugares aonde provê para elas milagres, mas elas não vão em lugar onde mudam a sua natureza. Onde muda a sua concepção, onde muda seus sentimentos, onde muda seus desejos, onde te posiciona na vida. Você vai ter sempre aquela pessoa que vai estar sempre correndo atrás do vento, sempre correndo atrás do milagre, plantando vento, colhendo tempestade. Sua vida sempre de cabeça para baixo. E você nunca irá passar pelas situações da vida, porque o deserto de Israel, eles não viveram lá, eles passaram lá 40 anos, mas eles saíram de lá e estão até hoje assentados na terra que Deus prometeu. A qual vou falar com você mais sobre isso um pouquinho mais adiante. Por enquanto, vamos fazer a nossa oração, já que nós não temos pão, nós temos água. Vamos pedir a Jesus a bênção aqui. Para você que precisa de uma oração, você que precisa de uma cura, de uma libertação, de paz, uma resposta, então vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus, tá bom? Vamos conversar com Deus agora. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, obrigado nesta tarde de hoje pelas pessoas que nos acompanham. Nós oramos, ó Deus, porque há pessoas que estão em grandes necessidades e que só o Senhor tem uma resposta para elas. Por isso nós estamos te pedindo, meu Deus, nesta tarde de hoje. Olha para aquele Senhor que está orando, que precisa, meu Deus, de um milagre na sua saúde. Aquele Senhor que precisa de uma solução nas suas finanças. Aquele que precisa, meu Deus, de uma solução na família. Senhor Jesus, olhe para cada uma destas pessoas e manifeste o teu poder na vida delas. Senhor, consagra esta água, abençoa, fluidifica, traz uma resposta, meu Deus, onde esta pessoa receba paz.
Eu sei que o Senhor tem a solução para todos nós, que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a cada uma delas, colocando as tuas mãos sobre elas no nome do nosso Senhor Jesus. Que assim essa mulher, este homem seja liberto, curado, abençoado, essa criança, meu Deus, seja coberta com teu poder e a sua bênção sobre todos eles. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Agora você pode fazer isso, ó. Muito bom. Água é bom e consagrada e ungida melhor ainda. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor. E eu quero lembrar que quarta-feira, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 horas da noite, é a reunião da família. Você ama os seus, lute por eles. Você ama os seus, busque a Deus por eles. Na rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá e em todas as igrejas da graça de Deus. Aqui no Mato Grosso e no Brasil inteiro. Saiba qual é os horários, onde tem uma mais perto de você e participe. Hoje em todas as redes sociais nós temos os nossos pastores, as nossas igrejas estão aí online, você pode pesquisar, pode ir e você vai encontrar uma mais perto de você. E se quiser estar conosco, esse é o nosso endereço. Rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá, no Mato Grosso. A capital do Pantanal, a capital do agronegócio. Meu amigo, é nesse lugar mesmo aqui. Venha para cá, venha ser feliz com a gente em nome de Jesus. Caso você precise, você que é dizimista, fiel, Deus tocar no seu coração para você contribuir, está aí, ó. Para dízimos e ofertas, Banco Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, Chave Pix, QR Code. E você pode fazer e encaminhar o seu recibo assim que você terminar, no próprio telefone que você faz. Tem aí a opção de você compartilhar o recibo. E você que, se você frequenta qualquer igreja da graça, as contas são essas, o Pix é o mesmo, você manda para o seu pastor. Caso você não frequente, mande para a gente. Se você frequenta aqui a sede, mande para nós. O nosso telefone é esse que está na tela, 65 981 14 5179. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Amanhã o pastor Anilton estará aqui ao meio-dia falando e fazendo aquilo que Deus ordenou, que é ensinar as pessoas, curá-las e libertá-las e abençoar a vida delas. Um grande abraço, eu fico por aqui, eu fui.